Olá, minhas amigas e meus amigos do GPEC, tudo bom? É sempre uma enorme satisfação falar com vocês e falar hoje sobre um tema muito importante, um tema do Livro dos Médiuns, Identidade dos Espíritos. Antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração para todos podermos entrar em sintonia. Elevemos o nosso pensamento ao alto, entrando em contato com a boa espiritualidade, que possamos ter momentos de paz, de harmonia e de reflexão. Que o Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Então, o tema de hoje, né, Identidade dos Espíritos, sempre traz para a gente, que trabalha com a doutrina espírita, mas não apenas os trabalhadores, né, ou também as pessoas interessadas, né, na doutrina, as pessoas que procuram um centro espírita em busca de um acolhimento, em busca de uma explicação para as suas dores, né, às vezes em busca também de alguma informação, alguma mensagem do plano espiritual. Esse tema é um tema bastante complexo e muito debatido, né, refletido na nossa doutrina, né? É importante a gente entender que, para os espíritos mais evoluídos, né, o nome daquele espírito, o nome dele, pouco importa, né? O que importa são as suas atitudes, são as suas mensagens, né? Ou seja, quando nós estivermos lá no plano espiritual, nós vamos poder perceber através, através mesmo até da linguagem do pensamento, que é a verdadeira linguagem dos espíritos, né? Nós vamos poder perceber qual é qual é o nível espiritual daquele espírito que nós estamos a conversar, que nós estamos lidando, né? Então, isso é algo natural, né, dos espíritos desencarnados, né? Claro que estamos falando aqui, na maioria das vezes, quando tratamos sobre esse tema, das mensagens dos espíritos desencarnados para os espíritos encarnados, né? E então, assim, como poderíamos perceber, entender a identidade dos espíritos? Bom, primeiro, como eu já disse antes, os espíritos superiores, para eles o nome pouco importa, se é Paulo, José, né? O importante é eles passarem a mensagem, né? Uma mensagem edificante, instrutiva, para nós, espíritos sofredores, espíritos ainda que estamos em construção de um entendimento melhor, né? E de um crescimento maior do ponto de vista espiritual. Então, quando nós estamos em contato com esses espíritos, eles podem até se apresentar pelo seu nome, né? Ou pelo último nome que tiveram aqui quando encarnados, ou pelo nome que eles mais gostam de ser chamados, né? Ou por um nome que identifique aquele médium ou aquele grupo de espíritas que estejam ali em conversação com ele, né? Mas o principal para que a gente possa identificar o espírito ou identificar o grau evolutivo de uma mensagem, a importância de uma mensagem, está relacionado com o conteúdo, né? E com a forma também, tá? Então, assim, espíritos frívolos, por exemplo, eles podem passar falsas ideias às pessoas, né? E mesmo assim se apresentando como um espírito mais evoluído.
Então, é necessário que os grupos espíritas, que as casas espíritas, tenham um grande cuidado em relação a isso, né? Eu já coordenei inúmeros grupos de reuniões mediúnicas, de desobsessão, mas também de desenvolvimento mediúnico, e a gente sempre relatava, e eu já presenciei de algumas maneiras, né, e algumas vezes, alguns espíritos atrapalhados, fúteis, frívolos, querendo se passar por espíritos mais evoluídos, né? Numa reunião mediúnica bem coordenada, né, é mais fácil você tentar identificar, porque existem momentos específicos para cada espírito se manifestar, né? Por exemplo, nessas reuniões mediúnicas que eu coordenava, a maioria delas, assim, a gente atendia, fazia um atendimento inicial, e ali se apresentavam os espíritos perturbados. Então, os médiuns ostensivos traziam as mensagens através da psicofonia, né? Traziam as mensagens daqueles espíritos que estavam perturbados. Então, se ali chegasse qualquer espírito de se dizendo alguém renomado aqui na Terra, ou algum espírito renomado no plano espiritual, eu já não levava em consideração, porque ali não era o momento, né? Ali era o momento da gente conversar, da gente orientar, atender espíritos sofredores, espíritos que poderiam estar obsidiando alguém, né? Isso já aconteceu inúmeras vezes, tá? Isso não significa que os espíritos perturbados, os espíritos inferiores, porque assim, que mais ou menos estão no nosso nível, tá? Porque todos nós ainda temos muito que evoluir, né? Então, mas isso não significa que alguns espíritos que estejam no nível espiritual como o nosso, né, não sejam extremamente inteligentes, tá? Mas não é só a inteligência que conta em relação à evolução espiritual, né? A inteligência é um item do espírito que está evoluindo, né? Mas, sobretudo, a gente reconhece um espírito mais evoluído pela sua aquisição moral, né? Pela sua evolução moral. Então, nesse caso, bastava algumas perguntas mais caprichadas, né? Do dialogador, né? Do doutrinador que estava a conversar com o espírito, que ele já, às vezes, o espírito já se invocava, já ficava revoltado. O espírito superior não fica assim, né? O espírito superior, ele não vai, por exemplo, se sentir ofendido por uma pergunta que você faça, tá? Então, numa reunião mediúnica, né, bem coordenada e tal, tem momentos para cada espírito se apresentar. Então, no momento que estavam ali espíritos sofredores ou espíritos obsessores, o mais que me dissesse que era um espírito XYZ, que era um espírito mais evoluído, não nos levava em conta. Claro que o coordenador da reunião, assim como praticamente toda a equipe da reunião, ele tem uma mediunidade capaz de identificar, né, na maioria das vezes, né, se o grupo estiver bem atento, né, não estiver deixando brechas para uma possível fascinação, porque isso às vezes pode ocorrer, né? Então, o coordenador e até os médios, os passistas, os médios de vibração, os doutrinadores, né? Eles têm capacidade de observar isso, se o espírito que está ali é realmente um espírito mais elevado ou não. Mas, de alguma maneira, o importante é você não dar brecha para isso, né? Até mesmo pelas orientações da própria espiritualidade, porque uma reunião mediúnica, por exemplo, ela começa antes no plano espiritual, né? Então, tem uma equipe do plano espiritual que organiza a reunião mediúnica, uma equipe de espíritos mais evoluídos, né? Ou pelo menos é capitaneado por um espírito mais evoluído e trabalhadores, pode ser do mesmo nível da gente aqui no plano material.
Então, eles mesmos gostam de separar. Ó, primeiro, vamos fazer assim por etapas, né? E aí, numa etapa mais para o final, a gente abria a conversa, né? A comunicação para os espíritos trabalhadores da reunião. Isso não significa também espírito mais evoluído, né? A gente abria para trabalhadores. Vira e mexe, vinha o mentor da casa, o mentor espiritual. Todo centro espírita tem o seu mentor espiritual, que é um espírito mais evoluído. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Mesmo numa reunião mediúnica, às vezes você pode, de um espírito zombeteiro, um espírito que quer fascinar, atrapalhar aquela reunião. Aí algumas pessoas podem dizer assim: ah, Sócrates, mas por que os espíritos lá no plano espiritual, né, os que organizam a reunião, por que que eles deixam isso acontecer, né? Bom, primeiro que eles, a princípio, eles não deixam acontecer, eles dão alguns recados para aquele grupo espiritual ali. Mas quando os recados não são ouvidos, né, a espiritualidade superior não vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. A gente precisa levar uma reunião mediúnica a sério, por exemplo, né? Entre outras coisas que precisamos levar a sério, uma reunião mediúnica nós precisamos levar muito a sério, né? Sério a reunião, sério o estudo, compromisso com aquela reunião. Então, às vezes, uma reunião mediúnica pode estar sendo comprometida por falta de seriedade, falta de compromisso de algum, se não todos, mas alguns daqueles integrantes. Sendo assim, a espiritualidade ela dá, digamos assim, abertura para que venham alguns espíritos atrapalhados darem a lição que aquele grupo ali esteja precisando. Mesmo assim, não é difícil, né, para pessoas que estudam, né, e trabalham e, enfim, têm uma certa experiência no contato mediúnico, não é tão difícil perceber se aquele espírito ali é um espírito que quer atrapalhar a reunião ou não, o espírito trabalhador, um espírito mais evoluído que está ali para orientar, fazer algumas orientações. O principal está em relação ao conteúdo mesmo, né? A forma e o conteúdo. Então, normalmente, espíritos mais evoluídos eles vão usar uma linguagem correta, né? Não, não tão rebuscada, normalmente não precisa ser tão rebuscada, mas uma linguagem correta e um conteúdo muito correto, né? Um conteúdo elevado. E sem também dar orientações muito específicas, né? Então, isso é um item que a gente pode. Isso tá tudo muito bem colocado, né, no livro dos médiuns, né? O item identidade dos espíritos. Então, assim, o espírito que dá muito detalhes, por exemplo, sobre um futuro, né? O futuro vai ser assim, 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 né? Ou então você tem que fazer exatamente dessa forma para o grupo mediúnico acontecer, né? Para esse espírito, ele não, a gente precisa se colocar com o pé atrás, porque o espírito mais evoluído, eles não vão, eles não vão colocar em detalhes o que aquele grupo mediúnico ou o que aquele médium ou o que aquela pessoa deva fazer. Eles vão dar orientações gerais, né? Orientações gerais. Por quê? Porque esses espíritos sabem que a cada um, né, a cada um de nós, deve-se ter o mérito de realizar as coisas, né? Então eles não vão dizer exatamente as coisas para nós realizarmos ipsiliter aquilo que tem que ser feito. Agora vão intuir, né, vão vibrar por nós, vão dar algumas orientações gerais, né? Então é importante que a gente tenha isso, né? Claro que é por isso que o médium, né, o médium ostensivo, mas não só o médium ostensivo, né, o médium doutrinador, o médium
de vibração, o médium que vai coordenar a reunião, né? Porque todos somos médiuns, né? Então, é importante que a gente trabalhe a nossa vaidade, porque a mediunidade pode ser um caminho para testar a nossa vaidade, né? E aí o médium, chega um espírito fascinador, né? Aquele espírito que vai querer se passar por alguém muito sábio, muito bondoso, né? Ele começa a elogiar muito o médium, né? Começa a elogiar um doutrinador, aquilo ali vai ficando, o doutrinador vai ficando metido a besta, né? Ou então o próprio médium vai ficando metido a besta. Isso vai engrandecendo a sua vaidade, né? É aí que o espírito consegue atrapalhar, por exemplo, uma obra mediúnica, uma reunião mediúnica. Então é necessário que estejamos atentos, né? Orai e vigiai, não é isso? E para que a gente não seja pego de surpresa, né? É claro que assim, o médium mais experiente, ele vai sentir o espírito, né? O médium experiente, ele sente o espírito. O médium que está bem resolvido, né? Aquele que está imbuído de realizar algo de bom para os outros, para ele mesmo. Então ele vai perceber o espírito. Às vezes o espírito não precisa nem se identificar, né? Isso é interessante, porque, por exemplo, se for um espírito familiar, o médium sente aquilo ali, né? Eu fiz uma palestra recentemente até com um tema desse aqui, Identidade dos Espíritos, né? Estava falando na palestra, no outro centro, né? E comentando um episódio que aconteceu no ano passado comigo aqui em casa, né? Eu eu estava na sala, né? A minha cozinha dá para a minha sala, e eu olhei para a sala e vi um espírito. Quem tem vidência sabe, né, bom, uma vidência mais ou menos, né, uma vidência branda, como eu tenho, a vidência é um tipo de mediunidade, né? A minha é muito branda, né? A minha se acentua mais quando eu estou num trabalho mediúnico no centro espírita, mas no dia a dia ela é muito branda, né? Eu olhei rapidamente e percebi um espírito familiar, né? Mas é muito rápido, né? A vidência, no meu caso, né? No meu tipo de mediunidade. Pelo que eu vi, não daria para eu identificar quem era o espírito, por ter sido algo de relance, algo muito rápido. Mas eu senti qual era o espírito, né? Um espírito familiar, né? Até da família da minha esposa. Já desencarnado, obviamente. Quer dizer, obviamente não, porque poderia ser encarnado, né? O espírito poderia estar desdobrado, mas nesse caso não estava, era desencarnado. E aí pronto, passou, né? Eu fiz uma oração, fiquei feliz dele estar ali, porque assim, é, é, isso não é ruim, né? As pessoas têm medo de mediunidade, né? A gente perceber um espírito familiar que nos quer bem, né? É algo bom. Eu também não percebi que ele estava ali perdido. Já tem muito tempo que está desencarnado, né? Então eu não percebi que ele estava sofrendo. Percebi que foi uma visita, né? Ah, aí depois passou. Aí eu não comentei com ninguém, né? Em casa. Aí passou assim mais ou menos umas 2 semanas. Eu estava sentado, eu estava sentado na sala, né, num sofá, minha esposa no outro. Minha esposa já tem uma vidência um pouco melhor que a minha. Aí ela olhou em direção à cozinha também. No sofá que eu estava sentado, não tem vista para a cozinha. Onde ela estava, tem, né? Quando ela olhou, eu percebi, né? E aí, mais uma vez, é algo que a mediunidade só explica, né? Porque é uma intuição que vem, né? Eu percebi o que ela estava percebendo e perguntei, quem é que você viu? Né? E ela me disse exatamente a pessoa, né, o parente dela, né, muito querido por mim também, que já havia desencarnado. Eu falei, eu vi há tem umas 2 semanas.
Então, assim, é uma confirmação da mediunidade e da identidade do espírito, né? Eh, Ele não precisou dizer, a gente não conversou, ele não precisou incorporar em ninguém, né, como a gente chama popularmente na doutrina espírita, mas a gente sentiu, né, percebeu. O o médium sente, né, às vezes o espírito chega, ele não precisa nem se identificar, né, o médium já sabe qual é o espírito, né, já sabe que está ali, né. Então, há uma maneira de se identificar o espírito pelo próprio médium, né. É claro que isso, se dá também com o estudo e o desenvolvimento da própria faculdade mediúnica, né. Agora, às vezes eu já participo, já coordenei, né, algumas reuniões de desobsessão presencial, né, e já participei também, como paciente também, né, de reuniões presenciais de desobsessão. E algo que me chama a atenção é que alguns espíritos obsessores chega para o obsediado, né, porque nessas reuniões de desobsessão isso pode acontecer, e fala miséria: "Ah, porque você me fez isso, você me fez aquilo, você é uma criatura insuportável, você é do mal", e tal. O espírito desencarnado, obsessor, fala isso para o encarnado, né, que está ali em tratamento. E depois a pessoa encarnada fica encafifada, como se diria antigamente, né, fica meio assim agoniada e tal. Aí eu digo para esse pessoal o seguinte: "Olha, primeiro, se você está num tratamento de obsessão, você deve fazer oração por aqueles espíritos, ou um espírito, ou às vezes são mais de um, que estão ali para te perturbar, né. Em algum momento, nós já fizemos muitas besteiras no passado, né. Eu assisti uma palestra essa semana que a palestrante disse que, no passado, todos nós fomos assassinos e fomos assassinados, né. E e Emmanuel já dizia para Chico Xavier que o criminoso foi aquele que foi descoberto, né. É um de nós que foi descoberto. Então, no passado nós já fizemos muita besteira. Então é possível que aquilo que o espírito esteja proferindo, né, aquelas palavras que ele esteja ali dizendo, seja verdadeiro. É possível, é muito possível. Mas pode ser que não também, né. Por quê? Porque se eu tenho inimigo, eu posso falar mal dele do jeito que eu quiser, né. Então, eu digo assim: "Olha, faça uma oração por aquele espírito, né. Você não precisa saber a identidade dele, faça uma oração por ele, mas também você não precisa se preocupar com aquilo que ele te disse, né. Primeiro que a gente não sabe se a verdade é ipsilítere, e segundo, se aquilo aconteceu, já tinha muito tempo, muitos anos atrás, né. Às vezes milênios, tá. Então é importante que a gente faça essa devida reflexão, né. Ah, Outra coisa, assim, ah, tenha cuidado com espíritos que queiram, dizer o seu futuro, queiram ler o seu futuro, né. Algumas pessoas já disseram: "Pô, só que por que que você não aproveita e não pergunta para os espíritos o que que você deve fazer, o que vai acontecer no seu futuro e tal?" Eu digo: "Olha, primeiro que eu sempre logo no início que eu comecei na doutrina espírita, eu sempre tive esse entendimento, né. Se é um espírito superior, ele não vai me dizer tudo aquilo que possa acontecer comigo, né. Primeiro, que é importante também a gente ter esse tipo de entendimento, né, que o futuro em si ele não está escrito, né. Se o futuro já tivesse escrito, a gente não precisaria fazer mais nada, a gente né, a gente cruzava os braços e ficava esperando acontecer. Não, o futuro ele é construído. É claro que existem premonições, né. As premonições, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de muitos estudiosos do assunto, as premonições são grandes possibilidades de aquilo acontecer, né, grandes possibilidades. Então é claro que uma vez ou outra um espírito amigo, ou até um espírito superior diga: "Poxa, não vá por esse caminho, porque, né, melhor ir pelo outro", e tal. Mas eles não vão dizer ipsilítere aquilo que vai acontecer e eles não vão ser
encarregado de ficar contando essas histórias para outra pessoa, né? O espírito superior, ele vai, como eu já disse antes, ele vai dar uma dica, ele vai dar um apoio, e principalmente ele vai emanar boas vibrações para que a gente possa realizar, o nosso próprio caminho, né? A nossa própria maneira de se fazer, né? Outra coisa, às vezes eu vejo na internet, o pessoal, assim, a maioria não é espírita, né? Alguns espíritas, mas a maioria não espírita, criticando, por exemplo, algumas pinturas mediúnicas, a mediunidade de pictografia. E diz assim, mas comparando esse quadro com um Renoir, um Monet, um Picasso, a gente vê que não é o espírito que está ali pintando, né? Primeiro que a gente deve entender que realmente não é o espírito que está pintando, né? O espírito ele está possuindo não é uma maneira bem legal de traduzir, mas o espírito ele está conduzindo um médium, né? E o médium está com seu pincel pintando um quadro, né? Imagina, é como se você estivesse segurando o braço de uma pessoa, né? O braço, né? Não é nem a mão, o braço de uma pessoa, e aquela pessoa está com a mão ali, e você está tentando direcionar que aquela pessoa pinte da maneira que você deseja, né? Então, é claro que vai sair com defeitos, é claro que vai sair com diferenças, né, do pintor original, né? Então, é incrível como pessoas se prendem a isso para justificar ou para querer denegrir algum tipo de pictografia. Mas o que as pessoas devem perceber é a forma extraordinária que as pessoas pintam um quadro daquele, né? Eu já vi uma médium pintando 2 quadros ao mesmo tempo, com os pés, né? Figuras lindas. Quem é a pessoa que consegue fazer isso? Qual é o artista que consegue fazer isso? 2 quadros diferentes. É difícil você escrever, tente escrever ao mesmo tempo 2 coisas com cada uma das mãos, né? Cada uma das mãos. É quase impossível isso. Imagine pintar com os pés 2 quadros. Eu inclusive, adquiri um desses quadros, né? Então, a identidade do espírito não é tão importante nesses casos, né? Nesses casos. Eu vou ler aqui um trecho de São Luís, né? Que ele dá a esse respeito, também está lá no livro dos Médiuns. São Luís diz assim: qualquer que seja a confiança legítima que vos inspire os espíritos que presidem os vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que devereis ter presente sempre na vossa lembrança, quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e meditar, é de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes, é a de não deixar de pedir as explicações necessárias a formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, né? Claro que São Luís está falando isso muito mais relacionado a um espírito que esteja ali ditando um livro, né, uma orientação, e se dizendo um espírito superior. Como diria Allan Kardec, é melhor você refutar 1000 verdades do que aceitar uma mentira, né? E o espírito superior, ele não vai ficar chateado, né? Ele não vai ficar chateado. Eu tomo como exemplo, eu fui renovar minha carteira, estou querendo dizer que eu sou espírito superior, não, tá? Mas só um exemplo bem bobo disso aí, de não ficar chateado quando você percebe que aquele processo está sendo bem feito. Eu fui renovar minha carteira de habilitação e quando cheguei no shopping, né, no Saque, aqui em Salvador, eu estava lá com toda a documentação, só que eu não estava com a carteira de vacinação.
Aí ele falou: "O senhor não só pode entrar com a carteira de vacinação". E eu, claro, eu sou a favor, né. Estamos no meio de uma pandemia, é importante que todos nós nos vacinemos primeiro, né, e andemos com comprovante disso. Eu tinha esquecido, né, em casa. Eu a princípio eu pensei: "Bom, vou voltar para casa, já perdi essa agenda aqui, né, tudo bem". Mas aí eu me lembrei que eu perguntei para ele: "Vem cá, eu posso mandar uma foto da minha carteira, né, de vacinação?". Aí o segurança disse: "Não, pode sim". Aí eu pedi para que me mandasse uma foto, aí eu apresentei a ele. Da mesma maneira se dá com relação a uma mensagem do espírito superior. A própria espiritualidade superior, ela promove, né, ela orienta para que as mensagens sejam questionadas, né, para que a gente não escreva aqui conteúdos estranhos, né, conteúdos prejudiciais, ou prejudiciais à doutrina espírita, né, prejudiciais a alguma pessoa também, né. Então é importante que a gente tenha esse tipo de cuidado, né. E a espiritualidade não vai se importar, né, se você tentar identificar quem é aquele espírito ali. Eu mesmo já aconteceu isso comigo em reuniões mediúnicas, eu, desconfiar de um espírito, né, que estava se dizendo uma outra pessoa e eu fazer perguntas, né, pergunta e tal, até que aquele espírito se chateou. Aí eu falei: "Opa, se chateou, então não é quem eu estava pensando que fosse, ou quem ele estava querendo dizer que, né, querendo enganar a todos nós". Então, é importante que a gente, tenha isso, né, em mente. O os espíritos eles é o nosso povo, né. Então, assim, a gente deve buscar tratar eles com todo respeito, como a gente deve buscar tratar os espíritos encarnados, né. Mas a gente não deve também acreditar em tudo que a gente vê, ouve e fala, tá. Uma vez eu coordenando uma reunião mediúnica, uma integrante falou assim para mim uma coisa que eu achei estranho e ao mesmo tempo engraçado, depois eu fiquei refletindo. Ela falou: "Sócrates, é engraçado como você trata espírito como se fosse gente, né". Aí eu falei: "Ué, mas não é gente? Não é? Eh, são gente como a gente, né". Claro que os espíritos mais elevados, nós vamos sentir, perceber, seja através da nossa intuição, da nossa mediunidade, seja através do conteúdo que chega até nós, que é a qualidade espiritual daquele ser, né. Mas todos são espíritos, todos merecem respeito, né, consideração, e somos todos aqui, estamos todos aqui na mesma intenção de evoluir, né. Por fim, eu gostaria de dizer que muitas pessoas que nós estamos falando sobre mediunidade, né, esse é um item do Livro dos Médiuns. E eu conheço muitas pessoas que têm medo ou receio de trabalhar a sua mediunidade, desenvolver ela, né, e principalmente porque acha que pode vir a ver, ouvir os espíritos, né. Eu digo assim: "Olha, a maioria dos espíritos, né, no plano espiritual, a maioria dos espíritos que estão perto de nós ou que nos conhece, a maioria está torcendo por a gente, a maioria, né. Uma pequena minoria pode estar contra, mas a grande maioria está torcendo por nós. A mediunidade é a capacidade que a gente tem de ouvir essa maioria. Então, por que não desenvolver? Por que não educar? Por que não trabalhar? Claro, numa reunião séria, numa reunião onde a gente estude, onde a gente possa desenvolver as nossas qualidades como médium. Então fica aí a dica, tá? A gente pode levar a sério a mediunidade e se aproximar, né, cada vez mais da boa espiritualidade, que estará sempre conosco, né? A boa espiritualidade estará sempre conosco. É que às vezes a gente não ouve ou não dá ouvidos a ela.
Mas o que eu desejo a todos do GPEC, a você que está me ouvindo, me vendo aí, é que você cada vez mais preste atenção à boa espiritualidade, sobretudo ao amigo e mestre Jesus, que estará sempre conosco. E é em nome dele que eu gostaria de colocar um ponto final na conversa de hoje. Fiquem todos em paz e até a próxima. Muito obrigado.